Boa noite a todos, aos amigos, às amigas. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Nós todos da nossa casa agradecemos a cada um que tem acompanhado e participado conosco nessas reuniões virtuais que ocorrem toda segunda-feira. Também gostaríamos de agradecer a todos que divulgam, que repassam, o link da palestra para os seus conhecidos, familiares. É o papel do espírita. Nós espíritas devemos de alguma forma divulgar a doutrina. E graças a Deus a gente tem tido um apoio muito grande de palestrantes, todos palestrantes sérios, palestrantes espíritas sérios, que estudam muito e que sempre trazem para nós um tema importante e atual, que vem de encontro a esse momento existencial do nosso planeta Terra. Hoje, por exemplo, nós teremos conosco o Michel Silveira, que vai falar de pensamento e conduta. Vejam bem, hoje nós que passamos essa super quarentena, de 1 ano e meio, e agora que nós estamos voltando aos poucos às atividades normais, tivemos de uma forma ou de outra cuidar muito do nosso pensamento. Nossos pensamentos são tudo, a nossa mente é tudo. A gente tem falado isso várias vezes em todas as semanas, e hoje o nosso amigo nos traz essa palestra. Muito obrigado ao Michel, que resolveu aí participar conosco, cooperar nesse nosso projeto. Muita luz a você, Michel. Muita paz, que os espíritos amigos possam continuar do seu lado aí, te apoiando, nesse projeto de levar o seu conhecimento espírita a todos aqueles que te convidam e que te chamam. Então vamos agora, aproveitando esse tema, preparar o nosso início, fazer a nossa prece de preparação, para que possamos ter uma noite maravilhosa e absorver o máximo dessa palestra, para que possamos utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo muita luz a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que participaremos assistindo esta palestra. Que os benfeitores amigos possam nos permitir contribuir com eles para que todas as energias boas, todos os fluidos que são produzidos em momentos como este, possam ser irradiados em torno de nós e possam ser levados àqueles que precisam, dos dois lados da vida. E nós pedimos a permissão a Jesus para fazermos aquela prece que Ele nos deixou, para que possamos declarar como iniciada essa reunião da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, livrando-nos do mal e de todos os males, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão,
no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Muita alegria, de estar aqui. Queria dar um abraço muito grande em todos os amigos que estão escutando pela internet. E que essa noite seja uma noite de paz para todos nós, que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse tema do pensamento e da nossa conduta, pois tudo parte da nossa elaboração mental. Com a música que nós vamos cantar, Verbos, do Gladstone e do Tim, é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega a última. Então, assim, a gente começa através do pensamento, através da palavra e parte para os atos. Então, nós sofremos muito ao longo de todas as nossas encarnações por esse desatino que às vezes, com frequência, às vezes não, com frequência, nós tínhamos, com os nossos pensamentos. E, a partir deles, elaborávamos as nossas ações, quase sempre infelizes, e sofremos por causa disso, Só que Jesus, ele nos oferece o guia, ele nos oferece a oportunidade da gente corrigir essa rota, corrigir essa situação. Nós como espíritas, temos uma possibilidade a mais do que os nossos irmãos de outras religiões para entender que nós somos espíritos. Nós tivemos várias vidas, nós trilhamos um caminho aí de eternidade. Então, nós teremos infinitas reencarnações para frente e tivemos outras tantas para trás. Nós sabemos, claro, que um tempo chegará que a gente não precise reencarnar mais como espíritos puros, mas ainda estamos longe desse objetivo. Então, temos a eternidade e nós precisamos entender que nós, como espíritos, podemos mudar, podemos comutar as nossas ações do erro para o acerto, dependendo simplesmente da nossa vontade e do nosso esforço. Então nós vamos cantar uma primeira música que se chama Ser, que também é do Gladstone e do Tim, que nos oferece essa delícia da melodia e da letra, nos mostrando exatamente que como espíritos temos oportunidade de mudar o pensamento, mudar a ação para melhor. Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu
és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Pega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te, ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Pega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te, ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Emmanuel, no livro Fonte Viva, que é o nosso livro de cabeceira, a gente sempre nos cultos a gente lê, né? Porque assim é o primeiro livro da coleção e ele traz recados incríveis para todos nós. Então, na lição 161, né? Ele diz assim, ele pega um texto lá de Paulo, né? Gálatas 5:9, que diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Todo mundo conhece, né? Quem já fez pão, quem já fez qualquer bolo, né? Um pouquinho de fermento que você põe naquele volume todo de farinha, né? E de água e dos outros ingredientes, né? Faz com que a massa duplique, triplique de tamanho, né? Quer dizer, um pouquinho só resolve, faz, né? Produz. Então, o Emmanuel diz nessa lição, mais ou menos assim, que para a gente não se esquecer de que os nossos pensamentos, palavras e atitudes, e as nossas ações também, elas constituem moldes mentais para os que nos acompanham em nossa volta. Então, olha só, essa ideia de molde, né? A gente lembra, por exemplo, a gente estava falando de bolo, né? Você vai fazer um bolo, né? Usar o fermento, faz o bolo, você precisa de uma forma, né? Você coloca ali, o jeito que tiver a forma do bolo é o jeito que o bolo vai ficar, né? Antigamente, quem da minha idade, né, quem vai lembrar, tinha uns moldezinhos que você colocava gesso, né? Misturava o gesso, colocava lá dentro e fazia os Pato Donalds da vida, os Mickeys, né? Esses personagens infantis, e depois a gente pintava. São moldes. Olha só, ele está dizendo que as nossas palavras, atitudes e ações são moldes para as pessoas que nos acompanham. Então, tudo que eu faço, que eu digo e que eu penso vai moldar o que a pessoa vai fazer, pensar e falar. É por isso que quando numa discussão tudo fica bagunçado, porque se o meu pensamento é confuso e eu fico nervoso, a outra pessoa fica também. Ao passo que se eu tiver calma, paciência e conversar com jeito, mesmo que a pessoa estiver com outra predisposição mais violenta, ela vai diminuir o tom, ela vai consertar, ela vai se moldar àquilo que eu estiver pensando e falando, né? É interessante a gente entender isso para ver como que nós influenciamos na vida daqueles que estão à nossa volta. E aí a gente lembra muito da família, né? Porque nós, às vezes, pensamos assim, não, eu não vou falar nada, eu vou deixar a coisa acontecer. Mas lá por dentro você está
muito nervoso, você está irritado, você está emitindo pensamentos ruins, né? E a casa fica num ambiente ruim, as outras pessoas recebem isso e ficam irritadas também, você não sabe por quê. Fica aquele gelo, né? Ao passo que o bom humor, a conversa, a palavra amiga, mesmo que você não esteja bem, a gente não precisa estar bem para ser bem-humorado, né? Às vezes a gente está muito mal, mas a gente escolhe, como diz a música, ser bem-humorado e contagiar as pessoas, fazer o nosso molde para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é interessante porque, assim, é muito claro isso, né? Converse mal com alguém que você vai ver que aquela pessoa vai ficar chateada com você. Pense, emita algum pensamento negativo para determinadas pessoas, você vai ver que a relação entre vocês vai dar um gelo. Porque alcança, né? Nós sabemos na doutrina espírita o tanto que o pensamento é importante. E o Emmanuel comenta mais para frente, ele diz que tudo que nós fazemos, colhemos o que plantamos. Então, o contrário também acontece. O que as pessoas fazem, voltam para nós. O que nós fazemos para elas, elas se moldam e devolvem esse molde para nós, né? Então, se a gente pensa nessa troca, nessa coisa de plantar e colher, né? Se eu estou triste e opto por ser bem-humorado, eu contagio a pessoa que está do meu lado e essa pessoa com certeza vai me contagiar com o bom humor dela. E de repente, aquela sensação ruim que eu estava sentindo vai embora, né? Então, os pensamentos atuam nas mentes que nos rodeiam. As palavras geram impulsos nos que ouvem. As frases, então, geram imagens na mente daqueles que nos ouvem e que leem aquilo que a gente escreve. Agora, os atos são moldes vivos que influenciam a todo mundo, né? Por mais que a gente tente se isolar, não adianta. A gente está sempre rodeado por alguém. Por mais que eu não queira me misturar com ninguém, né? A gente vem na Terra com um amplo espectro de ação. Dentro da família, no trabalho, na escola, né? E formamos uma equipe. Se a minha parte do trabalho é de construtivo, é de amor, é de esforço, de colaboração, de perdão, de fraternidade, eu consigo, como o fermento, né, levedar essa massa toda. É por isso que às vezes num lar complicado, se tem uma pessoa que faz o culto, que é paciente, essa pessoa leveda o ambiente da casa todo com o amor, com a luz, né? Então, a gente não precisa esperar que o nosso lar seja pleno de alegrias. A gente transforma isso. A gente procura fazer a nossa parte e a gente consegue, né? A gente vai cativando as pessoas que estão ao nosso redor com os nossos pensamentos e atitudes, né? Ele diz uma frase aqui muito interessante. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Às vezes, quando a gente está só, a gente acha que a gente não interfere, né? Não, eu estou sozinho, não estou interferindo com ninguém. Mas não. Às vezes, o que você está fazendo longe está interferindo lá na sua casa, mentalmente. Às vezes, você faz algo que não é reto e nobre, mas o pensamento seu envolve os seus em casa. Então, a gente precisa de lembrar disso que o Emmanuel está falando. Não adianta a gente tentar isso apenas dentro do nosso lar, junto das pessoas, também longe e afastados, né? É um exercício contínuo para que você sempre esteja melhor para atender na hora que atender aos outros necessitados, na hora que seja preciso. É uma preparação. Então, para nós cantarmos um pouquinho isso que nós falamos, né? Eu separei exatamente a música Verbos.
né, que é do Gladstone e do Tim. E ela fala sobre essa coisa de tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, né, que está falando do verbo aqui, ele influencia na vida dos nossos irmãos, tá bom? E a gente pode ajudar, a gente pode, através do canto, através do poema, através de você ir ler alguma coisa para alguém, né? Você ajuda as pessoas a se moldarem àquele processo, tá? É o tema também da nossa segunda parte, depois dessa música. O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar, sopra o vento, pensamento na linguagem articulada, e abrindo a boca dizes, o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Laia, 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 laia. La, laia, laia. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100. Dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes, o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Laia, 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 laia. Da paz, e abrindo a boca dizes, o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. O Espírito sopra onde quer, alfa e ômega dos atos. E ômega dos atos, 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Nós vamos então para uma outra lição do Fonte Viva, que se chama
Ajudemos a Vida Mental, é a 144. E vamos falar agora, né, o Emmanuel, né, que vai comentar a respeito de como que nós podemos colaborar com o encontro entre Jesus e a multidão. Porque o texto de Mateus, né, capítulo 4, versículo 25, é assim: E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. A multidão, e pelo que eu pude entender da lição dessa mensagem do Emmanuel, a multidão, ela procura Jesus constantemente. Talvez todo o mundo procura Jesus constantemente. Porque Jesus é o sinônimo da paz, da alegria, do alívio, né? Se todo mundo anseia por isso, poderia dizer que mesmo os que não o conhecem anseiam por ele, querem encontrá-lo, né? E eles vêm de todos os lugares. Todos nós que estamos sobre a terra estamos à procura do Mestre. E não adianta quem quer que seja tentar interferir nessa busca do contato com o Mestre. Porque a partir dos anos e dos séculos que se passam depois da vinda do Cristo, essa esperança se intensifica. A partir do momento que a pessoa toma contato com o Evangelho, ouve alguma coisa na missa ou no templo religioso, qual for, sobre o Cristo, começa uma busca. Nós, espíritas, que já temos uma pequena parcela de iniciação e nos declaramos cristãos, temos aqui um programa interessantíssimo para realizar, que seria intermediar o encontro do pensamento da multidão com o pensamento de Jesus. Servir de intermédio. Será se podemos? Se pudermos, será uma tarefa gratificante. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos falar de Jesus para alguém e fazer com que essa pessoa alcance alívio através do nosso intermédio? Lembrando que não somos nós, é o Cristo. O Emmanuel diz que tem várias formas: a alfabetização, a leitura edificante, a palestra educativa, talvez o mais importante deles, o exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Olha só, nós estamos numa época que isso está muito ativo com a internet, né? A divulgação de mensagens. Lembrei aqui das nossas redes sociais, né? Porque acontece muita notícia ruim, muita notícia sem pé nem cabeça, muita piada, né? Agora, se a gente gasta um tempo para mandar uma mensagem, mandar um alô, mandar um bom dia, né? Nós estamos servindo de intermediário. O exercício da meditação também. Porque meditando, a gente auxilia no processo, acalmando o nosso pensamento. A gente ajuda, como nós falamos na primeira parte, aqueles que estão em volta. Então, a gente trabalhar nessa tarefa de despertamento dos valores íntimos e pessoais nos outros, a gente está colaborando com a implantação do Evangelho e a implantação do Reino de Deus aqui. E auxiliando que alguém conheça, alguém possa conhecer, alguém da multidão possa conhecer Jesus, né? Então a gente auxilia o companheiro a produzir melhor,
A gente orienta o pensamento daqueles. Aí eu lembro da evangelização, né? Espírita, aqueles que trabalham na evangelização. Olha a tarefa importante nossa, né? E não existe, pessoal, uma limitação para isso, né? Tem uma lição no Boa Nova que Jesus diz assim, que mesmo se a gente não tiver 2 braços, 2 pernas, não puder falar nem ver, a gente pode auxiliar o outro através da nossa paciência para aceitar aquele processo. E aí a pessoa vê o nosso exemplo, né? Então, esse processo de encontro com Jesus, de facilitar o encontro com Jesus, é contínuo, né? A gente pode fazer isso em qualquer situação das nossas vidas, né? A gente não precisa estar bem para isso. A gente não precisa estar no nosso auge da autoestima ou no auge da nossa tranquilidade espiritual. Às vezes, na turbulência, a gente pode fazer muito, né? E isso garante a nós o recurso para que a gente comece a resolver os nossos problemas também, né? Servindo de instrumento para levar o Evangelho para os nossos irmãos, a gente acaba acalmando as nossas dores, né? Como diz a música do Tim, a gente vai regando essa flor, que é o amor que está nos nossos corações, e ela vai brotando. Um dia a gente vai viver um pouco melhor, com menos culpa, né? Com mais esperança, com mais fé. Nesse processo todo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer o melhor ao nosso alcance, através dos nossos pensamentos, aquilo que a gente falou no começo, né? Servindo de molde para os pensamentos dos outros, tá bom? Nós vamos fazer então mais uma música que chama Quando Penso em Jesus, porque fala exatamente da nossa conexão mental com Cristo. Quando a gente consegue essa conexão, e isso vem, não é simplesmente pensar, né? Quando a gente está trabalhando, fazendo bem, às vezes a gente não lembra, assim, a imagem dele não está na nossa cabeça, mas a nossa ação está nele. A nossa ação está perto dele. E aí a gente fica com essa sensação aqui, né? Que o mundo inteiro é alegria. Que tudo é colorido como uma manhã de sol, né? A gente acorda de manhã cedo assim, quando está tudo um sol maravilhoso, né? A gente está com uma época que as manhãs são lindas, calorentas, mais lindas, né? Então a gente amanhece assim, a gente fica com muita alegria. É quando a gente pensa em Jesus através do bem, né? Quando a gente faz algo para o outro, a gente entra nesse processo de alegria através de Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro.
de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Só vou ficar com o violão aqui, que a gente já vai logo fazer a última, né, da nossa palestra de hoje. E essa última música, ela se chama Senhor, que queres que eu faça? Né? A célebre frase de Paulo às portas da cidade de Damasco, quando ele vê Jesus, né? Ele indo para uma ação contra o cristianismo da época, contra o Cristo e contra a sua doutrina naquela cidade, junto com 2 soldados. Aquele clarão, né, que só ele viu, faz com que ele caia da sua montaria e, já cego por aquela ocasião, ele pronuncia, né, ao ver Jesus, e Jesus perguntar para ele por que ele o perseguia, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Foi uma transformação, digamos que instantânea. Havia entre Saulo até então, e Jesus um abismo. E a partir daquele momento, pela ação e vontade dele, ele mudou. Lembra da música lá no começo, do ser? Que a gente somos espíritos, que podemos alterar os nossos destinos, alterar as nossas atitudes e pensamentos. Naquele momento, Paulo quis. Foi um ato de coragem, de fé, de muita bravura, porque a partir daquele momento a vida dele não foi nada fácil. Basta lermos o livro Paulo e Estevão, que vai falar sobre toda a vida de Paulo, né? Lembrando que ele não fez tudo o que ele fez sozinho após aquele momento. Ele precisou do apoio de outros, principalmente de Estevão, mostrando que a colaboração ela é fundamental. Nós precisamos da nossa vontade e coragem de mudar, de fazer o melhor e de seguir Jesus, encontrar com Ele. Mas não é fácil o trajeto. É cheio de espinhos, é cheio de dificuldades, né? Mas a recompensa vem através do nosso crescimento pessoal, da nossa melhoria, do amor. E ele venceu, né? E nós todos temos os nossos momentos de estarmos na porta de Damasco, né? Isso não foi privilégio de Paulo. Todos nós temos o nosso mandato divino. Não queiram entender que Paulo já estava predestinado. Ele tinha um preparo além do que muitos, né? Tanto que ele produziu muito. E Jesus, por isso, foi ao encontro dele. Ele foi o vaso escolhido, né? Mas ele teve que lutar, ele não foi de mão beijada tudo isso, não. A partir de agora Paulo vai ser o grande apóstolo, não. Decênios, décadas de luta até a morte, né? Martirizado. Então, nós temos o nosso mandato divino às portas de Damasco. O nosso encontro com Jesus sempre vai acontecer. E nós vamos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Essa pergunta é importante cada um fazer.
porque há muito o que fazer. E ele nos mostra, ele nos orienta, né? Na casa espírita, nós temos muitas oportunidades de fazer também. Vamos aproveitar. E é lá que é bom, porque a gente tem a colaboração dos outros para nos ajudar, para que não fique pesado, né? Então a gente colabora. E aí a gente vai fazendo cada vez um pouquinho mais, vai ampliando as nossas possibilidades, ampliando aquilo que a gente achava que dava conta de fazer, né? Se a gente pensar assim, desde o primeiro dia que eu cheguei no centro espírita, que eu conheci, que eu vi a primeira palestra, até hoje, com certeza vocês vão perceber que as nossas possibilidades aumentaram muito, né? Porque a gente foi descobrindo a luz que temos dentro de nós. Fomos descobrindo aquilo que a gente pode fazer. Isso não é de uma hora para outra, né? A gente vai descobrindo, vai ampliando. E é bom que seja aos poucos, para que a gente faça sempre bem, para que a gente não assuma coisas demais, né? Responsabilidades além das nossas possibilidades. E aí a gente faça sempre o melhor. Sempre que eu puder fazer algo com excelência, tá bom. Aí se eu penso assim, não, eu vou ampliar isso um pouquinho, mas vou continuar fazendo o melhor. Sempre bom, né? O duro é quando a gente assume muitas coisas e não faz, e fica tudo mais ou menos, né? Então, a gente tem que saber nos orientar nesse sentido também, para que a gente seja igual Paulo. Fazer sempre o melhor. Ele sempre fez, a partir do encontro com Jesus, o melhor, né? Para os seus irmãos. O esquecimento de si próprio. Quando a gente tira tira do caminho os nossos interesses pessoais, a gente está muito mais perto de fazer a coisa certa, né? Os nossos interesses pessoais sempre nos desviam para o caminho errado. Então a gente precisa pensar nisso, tá bom? Então eu queria agradecer, né? Encerramos por aqui e vamos fazer só a última música, que é exatamente a música do Eduardo Barreto, Senhor, que queres que eu faça? E desejando a todos, né, uma excelente noite e muito obrigado. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir e o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Hoje saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Hoje saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação?
queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão? Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos iniciar a última parte dos nossos trabalhos. E já pedimos que você pegue o seu copinho de água, a garrafinha, uma jarra, coloque ao lado para que possa ser fluidificada. Então nós sempre pedimos para que nesse momento você consiga esquecer todas as dificuldades, as atribulações, toda a mágoa que vai em seu coração, para que possamos ter nossa mente, nosso coração limpos para entrar em contato com a espiritualidade maior e com Jesus. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos buscando o olhar amoroso de Jesus, naquela figura maravilhosa em que Jesus está com os braços abertos, como se fosse nos abraçar, nos acolher junto ao seu coração. E vamos agradecer por estarmos aqui, por tudo aquilo que Ele nos traz, nos concede, pelas bênçãos poderosas que sempre chegam a nós e pelo amor incondicional e maravilhoso que Jesus tem por cada ser, cada criatura. Vamos rogar essa noite por todos os nossos irmãos que estão sofrendo nos países em que há o conflito, a guerra, a fome, a perseguição, o desespero, para que o Senhor volte os seus olhos misericordiosos para essas regiões. Vamos rogar pela nossa casa de oração, para todos os nossos trabalhadores dos dois lados da vida, os frequentadores, e para você que tem nos acompanhado virtualmente e que agora faz parte do nosso grupo, da nossa família, a família do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Mas nós te pedimos pelas crianças, pelos animais que têm sofrido muito, pelos reveses da natureza, para que a natureza se acalme. Te rogamos por esse momento tão importante de transição planetária que atravessamos, para que possamos suportar qualquer reveses que possam vir. Que o Senhor ilumine nossos familiares, nossos lares, nossos entes queridos. Que o Senhor ilumine cada irmão que retorna à pátria espiritual. Ilumine as famílias que ficam, sofrendo as dores da falta, da saudade, da separação. Que o Senhor ilumine cada irmão que está em sofrimento, passando por provas, por atribulações. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos sempre seguir a Ti, seguir os Teus ensinamentos, o Teu exemplo maravilhoso, exemplo de perfeição. Para que tenhamos, Senhor Jesus, em nosso coração
a vontade de mudar, de se reformar intimamente, de melhorar, de evoluir a cada momento. Te pedimos, Senhor, nesse momento, o passe à distância, para que cada irmão que está nos acompanhando abra o seu coração para receber da tua luz, do teu amor. Essa luz cristalina que invade o nosso ser, o nosso coração, trazendo energia, fluidos positivos, iluminando o nosso coração, limpando a nossa mente, nos trazendo o ânimo que necessitamos para continuarmos na nossa caminhada, nossa trajetória, sempre aprendendo. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos sentir o teu amor incondicional. Te rogamos ainda, Senhor, que possa fluidificar a água também com o teu amor e a tua luz, nos trazendo o alimento que necessitamos, especialmente o alimento espiritual. Inunda, Senhor, o nosso coração com a tua luz. E permanece, Mestre querido, conosco por toda a eternidade, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, eu não me canso de pedir para que vocês tenham fé, aquela fé inabalável que Jesus nos pediu, a fé que transporta montanhas. Nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas grandes atribulações que sempre surgem em nossas vidas, lembre-se de Jesus, lembre-se de orar, lembre-se de pedir a Ele a ajuda necessária. A oração sempre nos aproxima do Pai maior, sempre nos aproxima de Jesus. Então, nesses momentos difíceis, não se esqueça de se recolher intimamente e de orar e de pedir. Nenhuma oração fica sem resposta. Embora não saibamos analisar a resposta que o Pai Maior nos traz, ela sempre vem. Sempre, cada oração é correspondida. Tenho essa certeza. Que o Senhor Jesus permaneça com cada um de vocês durante toda a semana. Que possamos ter uma semana em paz, com tranquilidade. E que possamos nos encontrar novamente no nosso próximo trabalho. Muita luz. E que Jesus acompanhe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.